Contexto. Esses dias eu fiquei sabendo que vai sair um filme, ou já saiu um filme, sei lá, que é relacionado com Hibike Euphonium. Dizem que o filme é muito bom e tal, eu não sei se é um spin-off, se é uma continuação, eu não faço ideia ainda, alguma hora eu pego pra ver. Mas isso me fez lembrar de Hibike Euphonium. Me fez lembrar que eu não assisti o fim da segunda temporada do Hibike Euphonium. Eu vi a primeira, eu gostei muito, cliquem aqui no link acima da review da primeira temporada do Hibike Euphonium. Eu adorei. Eu não tava curtindo tanto assim. A segunda acabei não terminando, faltava só 3 episódios, eu tô aí, sei lá, 1 ano, 2 anos no on-hold na minha lista e eu simplesmente esqueci. Isso me fez lembrar e eu quis assistir. O que eu fiz foi assistir os filmes resumo, e eu fui assistir o da primeira pra lembrar o que acontece na primeira, e o da segunda porque um inscrito do canal veio falar comigo e falando: ah, você pode assistir o filme resumo da segunda temporada porque não tira a necessidade de ver o final da série de TV mesmo. E foi isso que eu fiz. Enquanto eu comentava isso no Twitter, me deram um spoiler do fim de Hibike Euphonium, da segunda temporada de Hibike Euphonium. Especificamente, uma coisa que não acontece. E aí eu peguei o segundo filme pra ver, da segunda temporada, e essa coisa que não acontece, acontece no filme. Ou melhor, sendo mais específico, algo importante ou supostamente importante não é mostrado na série de TV, muitos fãs não gostam disso aparentemente, e é mostrado no filme. E a diferença dos efeitos é muito clara. E é sobre isso que eu quero falar agora. Mas para falar disso, eu preciso antes fazer uma mini review de Hibike Euphonium. Se você não liga para Hibike Euphonium ou se você quer ver e não quer spoiler, pule para esse tempo que tá na tela, porque eu vou falar brevemente de Hibike Euphonium e eu já volto com o tema do vídeo em si. Se você assistiu a review da primeira temporada, sabe que eu amei Hibike Euphonium e sabe que eu vejo Hibike Euphonium como um anime de esporte. Mas ele não é exatamente sobre a competição, ele é sobre o processo. Ele é um gigantesco arco de treinamento, digamos assim, e é sobre como esses processos desgastam a pessoa, criam conflitos, como é difícil gerenciar, digamos assim, esses conflitos e como as pessoas têm que fazer sacrifícios para chegar lá. E essa segunda temporada é mais sobre esses sacrifícios, digamos assim. Boa parte da história no começo é sobre umas coadjuvantes, até umas personagens novas para a história, que estavam no grupo antes, voltam nesse momento, será que tem que voltar, será que não tem que voltar, elas tinham saído e tal. Eu lembro que quando eu assisti a série eu achei meio merda esse trecho, porque eu não gosto dessas personagens, eu não me interesso por essas personagens, elas são novas e tem personagem melhor, tem a Reina, tem a Kumiko, tem a Asuka, que depois vai ser o foco. Eu falei, ah, que bosta, pelo amor de Deus. Eu dei uma desanimada no começo de Hibike Euphonium 2. Mas aí, depois disso, depois lá pelo 6º episódio mais ou menos, o foco vai pra Asuka, pra Kumiko e pra Asuka. E aí no fim, se você assistiu tudo, você sabe do que eu estou falando, no fim teria a apresentação e não teve. E isso é o que as pessoas não curtiram aparentemente. O filme corta o trecho das coadjuvantes, foca apenas na Asuka, então basicamente ignora 5 episódios do começo e parte lá do 6º, e mostra a apresentação. Basicamente o filme é tudo que o fã gostaria, eu acredito. Mas o efeito disso é muito curioso, porque a história de Hibike Euphonium, da segunda temporada de Hibike Euphonium, é tanto sobre o desenvolvimento da Kumiko, que na primeira temporada já tinha aquele problema de não exatamente se comprometer nunca, não levar a sério o que estava acontecendo, em contraste com a Reina, que está completamente comprometida com aquilo que está acontecendo. E aqui tem a Kumiko já integrada, mas ainda não exatamente se integrando, não exatamente se importando, apesar de ter uma fachada de que ela se importa. Essa fachada, essa máscara e o contraste da máscara dela com a máscara da Asuka são o que importa nessa temporada. E é por isso que, por mais que eu tenha achado chato de fato, é importante que a gente tenha visto aquele momento do começo daqueles 5 episódios sobre as coadjuvantes. Porque é lá que a gente vê como a Kumiko reage, como ela supostamente se importa, mas não. É muito importante que a gente tenha visto como ela age lá por conta de um diálogo que tem da Asuka com a Kumiko,
tem no filme. E não faz sentido ter aquele diálogo no filme sem a gente ter visto aquele começo. E é isso que eu acho curioso, o que mostrar e o que não mostrar. E no fim, no filme, tem a apresentação. Mas a apresentação não importa. A apresentação no filme é reaproveitamento de cena das apresentações passadas. Porque é lógico que vai ser. Elas não estavam ensaiando outra música. E o fato de elas conseguirem tocar essa música bem não é o que importa nesse momento. Na primeira temporada era, porque abre com a escola da Kumiko e da Reina não passando, e boa parte da história é sobre a Kumiko de fato se comprometendo a praticar e querer passar. E passar é importante, e por isso é importante que a gente veja a apresentação. Nessa apresentação, o importante é simplesmente elas conseguirem estar lá. É a Asuka conseguir estar lá, conseguir passar os obstáculos que se colocaram na frente dela, na forma da mãe dela, e estar lá para se apresentar para o pai. É menos se ela vai ser campeã e mais se o pai dela vai estar vendo o que ela está fazendo, porque o eufônio significa muito para ela, por conta do pai. Assim como o eufônio significa muito para Kumiko, por conta da irmã. Então a relação da Asuka e da mãe e do pai, em contraste com a relação da Kumiko com os pais e a irmã, e a importância da música e da herança e tudo mais. Esses contrastes são importantes, não o quanto elas foram bem na apresentação. No filme, é de novo uma cena que a gente já viu, porque é lógico que vai ser, porque não importa. No fim das contas foi uma boa temporada, até, mas não gostei tanto quanto a primeira. Eu acho que a primeira é muito mais redondinha. A Reina é uma personagem muito mais intensa, e a relação dela com a Kumiko é uma relação muito mais intensa do que a questão da Asuka, apesar da Asuka ser uma boa personagem também, mas eu prefiro a primeira, mas a segunda também é uma temporada muito boa. E é isso, e o que a gente vai falar agora é sobre o que mostrar, o que não mostrar, escolhas e o significado delas. Agora que estamos todos juntos novamente, vamos para o tema desse vídeo. Tem uma coisa que eu penso faz um tempo, e eu comecei a pensar porque um dia eu vi que existe um livro chamado Otaku Japan's Database Animals. E eu fiquei de comprar esse livro eternamente e nunca comprei. E só o título desse livro já me interessou bastante. Eu comecei a pensar sobre esse negócio de animais de banco de dados. Isso é um conceito muito interessante. E eu comecei a pensar em umas coisas que eu acredito que eu já tenha falado pra vocês em outros vídeos, do como eu acho que boa parte da experiência do otaku é uma catalogação de informação e o quanto você consegue mostrar que você tem essa informação acima da interpretação ou da mensagem ou qualquer coisa do tipo. E eu dei uma olhada no livro. E eu vou ler o livro todo, obviamente, eu li só um trecho que eu dei uma olhada ali que poderia ter coisas importantes, e realmente foi muito interessante a leitura desse capítulo, um capítulo sobre a grande narrativa, a não narrativa, o consumo de narrativa, o consumo de base de dados, de banco de dados e tal. Nesse capítulo, ele fala muito sobre uma mudança de paradigma do tempo da modernidade para pós-modernidade. Ele marca essa pós-modernidade mais como o caminho dos 80 para os 90. Que existia uma necessidade de acessar a grande narrativa através de pequenas narrativas. Então, por exemplo, ele dá o exemplo do Gundam. O Gundam tem o Universal Century e uma grande história sendo contada em todo um mundo fictício. E você acessa esse mundo através, e essa narrativa, essa grande narrativa, e os significados, e as ideias, e as ideologias, através das pequenas narrativas, do Gundam, do Mobile Suit Gundam, do Zeta Gundam, Zeta Zeta Gundam, Char's Counter-Attack. São as pequenas narrativas que nos dão acesso à grande narrativa. Mas isso é uma coisa que ele diz que foi mudando. Leiam um livro algum dia, dá pra comprar na Amazon importado, mas é um pouco carinho. Para um momento de, em vez de acessar uma grande narrativa, na pós-modernidade, o que importa é o banco de dados, o coletivo das informações. As pequenas narrativas são acesso a esse banco de dados de informação. Não se está consumindo a narrativa, está se consumindo uma não narrativa, um cenário, personagens, informações. Muitas vezes nem é necessário que o acesso seja através de uma pequena narrativa.
Ele tem um capítulo, inclusive, que tem um título que eu acho muito curioso, que acho que é Narrativas e Canecas como Produtos Equivalentes. Porque você quer fazer parte daquilo e você quer acessar essas informações, mas muitas vezes a informação que você quer acessar é a existência ou o design de um personagem. Então você não precisa da história. Uma caneca basta. Uma camiseta basta. E isso eu acho muito interessante porque é uma coisa que eu venho pensando faz um tempo e eu, por exemplo, acredito que isso é muito do que faz o shonenzão de porrada ser uma coisa que faz mais sucesso do que outros tipos de história. Porque boa parte do que foi se tornando, talvez num ciclo, né? As histórias fazem isso e por conta disso o público pede isso e por conta do público pedir as histórias fazem isso de volta, então, né, onde começa, onde termina é difícil de determinar. Mas o shonenzão de porrada, ele é muitas vezes obcecado por níveis, hierarquias, nomes, clãs, famílias, subfamílias, ramos das famílias, poderes, elementos, vantagens, desvantagens. São essas informações e essa catalogação de informação que muitas vezes é o que pega o público. É saber que existe o Super Saiyajin e o Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3 e se existe mesmo o Super Saiyajin 4 ou não, até que ponto confirma-se que ele faz parte do cânone dessa história ou não, e tem a lenda dos 5 e todo mundo foi pego pela lenda dos 5 que nunca existiu, e os novos níveis no Super, e o Super Saiyajin deu Super Saiyajin, e a mudança das cores e tudo mais, do cabelo do Goku, e o quanto isso é legal e o quanto isso não é legal, e você tem que saber dessas coisas. Mas não é só a questão do tipo de informação, é o quanto a gente tem acesso à informação, é o quanto é mostrado. Se o que interessa é menos o significado e mais os dados, as informações, o público tende a querer toda a informação possível. Voltando genericamente a Hibiki Euphonium, eu já dei os detalhes na parte que você provavelmente deve ter pulado. A questão em Hibiki Euphonium é que havia um acontecimento importante no fim da história que não foi mostrado, e eu fui ver o filme resumo e foi mostrado esse momento. Mas existe uma clara diferença na experiência de você ter visto aquilo e você não ter visto aquilo. Eu quando fui ver a série, o final da série, e vi o momento, aliás, não vi o momento porque ele não foi mostrado, eu achei muito curioso porque realmente é melhor que você não tenha visto aquele momento. Eu fui dar uma olhada nos comentários no Crunchyroll e realmente a reação das pessoas nesse episódio lá no Crunchyroll é de frustração. Algumas pessoas entendem, eu entendo porque foi essa a intenção e tal, mas a reação de muitas pessoas é de frustração, porque ela queria ver, não é? Eu quero ter acesso a isso, isso foi um momento que aconteceu. Eu sei que aconteceu, é lógico que aconteceu, mas teve um corte e eu não vi. Eu quero ver. O que eu vejo muito das pessoas é uma necessidade de completar todas as informações, todo o banco de dados da história que ela tá lendo e necessitar que tudo seja contado para ela. E muitas vezes isso cai na cobrança de certos momentos que não acontecem na história e que deveriam ter sido mostrados, ter acontecido. O final do Slandunk e o final do Yu Yu Hakusho, por exemplo, são muito famosos por conta disso, até. Os dois têm muito parecidos porque eles são torneios no final e depois da partida que mostra, tem mais umas partidas que não mostra-se no mangá. Muitas pessoas ficam frustradas por não mostrar esse final. Mas tá muito claro por que não. Qual é a história sendo contada? Qual é a ação sendo contada? A narrativa ali? É a história do Yusuke, ou do... meu Deus, Sakuragi! Lembrei o nome dele. Yes! Porra, o mangá é tão bom. É a história do Sakuragi e do Yusuke. No caso do Sakuragi, é a história do Sakuragi na escola. A gente sabe que pode ter uma continuação da vida do Sakuragi, talvez atleta, talvez não atleta, tanto faz. Mas o que acontece depois disso,
a gente não tem necessidade de saber. Porque não é essa história sendo contada, não é a vida de Hanamichi Sakuragi. É o período em que Hanamichi Sakuragi interessou-se por basquete na escola. E como ele vai chegar no ponto que ele quer chegar. O Yusuke, por exemplo, o que acontece depois da última luta que mostra, não interessa para a narrativa do que a gente está tentando entender do Yusuke. A gente não tem necessidade de ver tudo isso que acontece. Nós não temos necessidade de assistir tudo o que acontece no mundo de Yu Yu Hakusho. A história é a história do Yusuke. Pense, por exemplo, no Coringa do Nolan. Ele funciona justamente porque a gente não sabe tudo sobre ele. Se a gente soubesse tudo sobre ele, ele não funcionaria na mesma intensidade que ele funciona nessa história. Ele é um agente do caos porque ele não tem começo e nem fim. E ele conta a história dele e as histórias dele se contradizem dependendo de para quem ele conta, porque a história dele é o conveniente para aquele momento, para quem ele pode impressionar. De repente a história da vida dele não tem nada a ver com isso. E a gente não vê, e é ótimo que a gente não veja. Essa vontade de saber de tudo, para mim a melhor possibilidade disso é que isso acabe caindo, pingando em spin-offs, por exemplo. Mas é isso que motiva a vontade das pessoas de que existam spin-offs, de que existam sequências, de que existam prequels, por exemplo. Eu tô falando disso, de spin-offs e tudo mais, porque falando do Coringa no Nolan, eu lembrei do Hisoka no Hunter x Hunter, que tem um capítulo que as pessoas ficam muito felizes. É uma história, um curta, digamos assim, um one-shot, do autor do Tokyo Ghoul, que conta a história do Hisoka, ou alguma coisa do tipo, e as pessoas ficam muito felizes porque é considerado canônico. Mas pra mim o Hisoka funciona muito da mesma maneira como o Coringa do Nolan. Os dois são palhaços e os dois são imprevisíveis, porque a gente não sabe o que motiva essas pessoas. A gente não sabe uma origem cronológica, uma origem de um momento, a gente sabe mais ou menos que a motivação do Hisoka é lutar contra alguém mais forte, mas a gente não sabe quando isso aconteceu, por que isso aconteceu, qual é a história da vida dele, os pais, a irmã, o irmão, o dia que ele lutou contra alguém e não conseguiu superar e ficou obcecado por isso, tanto faz. Não saber é parte da graça do Hisoka, mas tem um capítulo que fala algo que eu não faço ideia e as pessoas ficam felizes porque é confirmado que faz parte da história do Hisoka, ou seja, faz parte daquele banco de dados. Porque eu fico feliz que essas coisas caiam, esses extras, digamos assim, caiam em spin-offs, ou sequências, ou prequels, porque eu vejo essas coisas como obras diferentes. Mas não é assim que as pessoas veem. As pessoas veem tudo isso como portas de entrada para o banco de dados. Então tanto faz que é um spin-off feito por outro cara numa data comemorativa, no 1º de abril, ou seja lá o que for, da Jump. É a história do Hisoka. Alguém confirmou em algum lugar que aquilo faz parte do banco de dados Hunter x Hunter. Então eu preciso dessa informação e é bom que eu tenha. Essa necessidade de completar o banco de dados é o que gera, como eu acabei de dizer, sequências e prequels e spin-offs e tudo mais. E muitas vezes quando você vai para essa história, você percebe por que isso não está na história principal. Por que isso não faz parte da unidade de ação original. A gente não realmente precisava ver aquilo que a gente achava que precisava ver para completar a cartelinha, o bingo daquela história. Recentemente a gente teve um caso muito parecido no mundo dos animes, que foi Steins Gate Zero. Eu terminei Steins Gate Zero, nem quis fazer review porque é uma bosta. Assistam os vídeos do Digibro, porque muito do que ele fala ali é o que eu senti enquanto eu assistia. A guerra que a gente vê num certo momento de Steins Gate Zero prova que a gente não precisava ver a guerra do Steins Gate. O tom de Steins Gate é de por muito tempo é de uma paródia. O personagem principal é um personagem absurdo, então não é pra gente levar tudo aquilo a sério, e por isso o background da Terceira Guerra Mundial não é a coisa mais interessante do mundo. Existe uma Terceira Guerra Mundial porque países estão atrás da máquina do tempo. Quando você vai ver a guerra,
A guerra não tem nada de mais, de diferente de tudo que você já tinha visto antes, de outras guerras de mundo pós-apocalíptico. É prédio caído e gente com metralhadora. Eu já vi isso. Isso não é especial. Steins Gate é especial. O contraste daqueles elementos dentro daquela unidade de ação é especial. Saber como foi a Terceira Guerra Mundial é só informação. Não é narrativa. É mais um dado pro meu banco de dados. Cavaleiros do Zodíaco tem uma coisa muito parecida também. Tem um background de uma Guerra Santa anterior a essa Guerra Santa que a gente está acompanhando em Saint Seiya. E ele contextualiza e explica o Mestre Ancião, o Dooku e o Shion. E óbvio que isso não está na série principal, e eu fico feliz que isso não esteja na série principal, porque a série principal, Saint Seiya, é sobre Seiya. E a história do Seiya, do momento que ele se torna cavaleiro, até o momento que o mangá é cancelado, supostamente. E aí a gente tem essas coisas em spin-offs, em 2, inclusive. O Next Dimension, eu já comentei sobre isso, é um dos vídeos mais populares do VideoQuest e talvez eu não tenha conseguido falar exatamente o que eu queria, mas um dos pontos que eu falo naquele vídeo, que eu espero que as pessoas tenham entendido, é que no Next Dimension eu acho uma abordagem mais inteligente porque o Kurumada faz com que essa continuação faça, de certa forma, parte da unidade de ação original. Continua sendo a história de Seiya. Quando a gente vai ver o Lost Canvas, eu assisti pelo menos as 2 temporadas do anime, a coisa que existe do anime, um dia eu leio o mangá, não faz parte da unidade de ação. Ela é informação. Assim foi a guerra. As coisas se contradizem e aí você também tem essa guerra de banco de dados. Qual é o banco de dados válido? Aí a pessoa escolhe qual é o banco de dados válido. No caso de Cavaleiros do Zodíaco, as pessoas escolheram o Lost Canvas. Claramente não é. Claramente Next Dimension é o que faz parte do banco de dados e tem um sub-banco de dados ali que também existe e é relacionado, mas está ali dentro das ideias relacionadas a Saint Seiya. Outro caso que eu acho muito curioso é o pai do Goku. Vamos lá. Eu assisti e li todo o Dragon Ball, incluindo o Dragon Ball Z. Eu assisti boa parte do Dragon Ball Super, que é... eu fui até o Goku Black, mais ou menos. Eu vi boa parte do GT, e o GT já foi descartado do banco de dados de Dragon Ball, de certa forma. Eu vi os filmes recentes apenas, e tive curiosidade de ver o filme do Broly. Eu nunca senti falta da informação do pai do Goku. A informação do pai do Goku, de saber quem é e o que fez e como era, não ajuda em absolutamente nada no entendimento de quem é o Goku. E o entendimento de quem é o Goku e o que ele faz e o que ele fez ao longo de sua vida é Dragon Ball. Saber como era o pai do Goku importa tão pouco que tudo que a gente conhece do Goku deliberadamente ignora tudo que vem antes da chegada dele pra Terra. Ele cai na Terra, bate a cabeça, perde a memória, vira uma outra personalidade. E esse é o Goku. A linhagem do Goku não importa nada. Importa a raça a qual ele pertence, os Saiyajins. Mas a família não importa porque a família não criou o Goku e ela não criou a personalidade que a gente conhece do Goku. Mas existem esses filmes. E a informação de quem é o Bardock, esse é o nome dele, suponho, importa pro fã. O fã tem que saber quem é Bardock. E o que ele fez, e o que ele faz, e contra quem ele lutou, e se ele foi ou não um Super Saiyajin. Até hoje eu não sei, porque foda-se. Outra coisa que existe aparentemente e simplesmente não consigo entender é o filme do Han Solo. Pra sair um pouco de anime e mangá, o filme do Han Solo é muito isso. A maneira como o Han Solo funciona em Star Wars é o contraste de como ele era no começo do episódio 4 e como ele fica no fim do episódio 6. Antes disso, ele é mais um. O que torna o Han Solo especial é o que acontece com ele em Star Wars, episódios 4, 5 e 6. Antes disso, ele é só um produto daquele lugar. Ele é igual a muitos outros. Ele é muito parecido com boa parte das pessoas que estão na cantina no começo do episódio 4. Ele muda a partir do encontro com Luke Skywalker e o Obi-Wan Kenobi. E é aí que ele passa a importar. Mas existe um filme Han Solo. E o que eu ganho com isso?
Eu ganho uma nova narrativa. Mas essa nova narrativa precisa, a partir desse ponto, se valer sozinha. No caso, ela não se vale porque o filme é uma bosta. Mas, conceitualmente, ela nasce apenas da necessidade de completar o banco de dados Star Wars e de saber cada um dos elementos dele. O que era o Castle Run? De onde ele tirou a arma dele? Por que ele se chama Han Solo? E quando uma história nasce dessa concepção, nasce apenas da necessidade de mais informação, muitas vezes a chance é muito grande de ser fadada a ser uma história ruim. Claro, eu não tô aqui para dizer que toda omissão é uma coisa boa. Toda vez que um autor escolhe omitir informações de você, tá tudo bem. É possível que erros sejam cometidos. Eu comentei aqui, você pode clicar no vídeo na minha review do Honey and Clover, que o personagem do Morita é um personagem que a gente nunca tem acesso ao modo dele pensar e a gente passa boa parte da história sem ver o que ele tá fazendo, que por conta dessa escolha de omitir essas informações, a gente não consegue se conectar com ele e é importante que a gente se conecte com esse personagem. Ou, por exemplo, o que vem acontecendo no Shingeki no Kyojin. Tem uma passagem de tempo e um certo personagem muda completamente, e eu acredito, pelo menos, que o fato de a gente não ter acompanhado essa mudança, a gente não ter tido acesso a essas informações de tudo o que aconteceu nesse período de tempo que não foi mostrado, faz com que a gente entenda menos o personagem e menos a história em si. E quanto mais você afasta dos personagens, menos você vai ter uma ancoragem emocional. Então, nesse caso, são informações retidas da gente, que talvez alguma hora sejam divulgadas, mas também vai ser colocado na história num momento errado, talvez, que não vai deixar com que a gente se conecte da maneira como a gente deveria se conectar. Também tem a questão da ordem das informações. Enfim, tudo isso aqui são ideias que eu venho pensando faz um tempo, que Hibike Euphonium, o contraste entre o filme e a série, o filme resumo e a série de TV, me fizeram pensar, coisas que eu sempre quis dar uma pesquisada a mais, sempre quis falar para vocês sobre essa questão de o que mostrar, o que não mostrar, a necessidade de ter todas as informações e o quanto essas escolhas do que mostrar e o que não mostrar criam significados. E se você não está vendo, há uma chance muito grande de aquilo ter sido uma escolha deliberada para criar um efeito em você. A experiência de assistir ou ler alguma coisa, de consumir uma narrativa, não é apenas a experiência de coletar informações, armazenar informações, catalogar informações. É de sentir e pensar e refletir e tentar entender o que aquela história está querendo dizer e absorver esse significado e tentar entender como aquele significado se conecta com o mundo que a gente vive, o mundo em que vivia o autor naquela época, o mundo em que você vive, o que essa história se conecta, como essa história se conecta com você, enfim. Significados, narrativas. É isso que eu tento pregar aqui no VideoQuest faz um tempo, por exemplo. Se você curtiu tudo que eu falei aqui, compartilha esse vídeo e fala, gente, o vídeo tem mais ou menos uma meia hora, mas é legal. Se você achar legal. E se você achar legal, dá like no vídeo também, né? Vamos aí, vamos ajudar o VideoQuest. Muito obrigado, falou.